Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar de pé e iniciar esse culto de adoração ao nome do nosso Deus. Nosso último dia sobre a semana da conscientização. Vamos falar sobre educação e cidadania nessa noite. Bom, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite eu poder estar aqui na tua casa, poder glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. O Senhor sabe que nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós te pedimos perdão e queremos estar limpos nessa noite aqui, pelo teu sangue, Jesus. Que o Senhor possa nos direcionar, nos guiar, nos ensinar nessa noite. Nós saímos da nossa casa para aprender da tua palavra, para aprender a conviver melhor na sociedade. Nos ajuda, Senhor Jesus, a estar aqui de corpo e alma entregues a ti, fazendo o nosso melhor para a glória do teu nome. Recebe nossa adoração, recebe nosso louvor, esteja presente conosco aqui, meu Deus. Muito obrigado. Amém. Vamos louvar o hino de número 400? Vamos louvar o hino de número 400? 400, tá bom? Em Jesus. Me ajudem aí. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, o homem incomparável, em Jesus, um Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agora juntos ler a palavra? Ler a palavra, 1 Timóteo, no capítulo de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 3 ao verso de número 5. Timóteo 1, do 3 ao 5. Vamos ler todos juntos, tá bom? Primeira Timóteo 3 ao 5. Vamos ler todos juntos? Como te roguei, quando parti a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Vamos ler o 5 bem forte? O 5 bem forte. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Glória a Deus. Esse é o teminha que a gente separou para essa semana, né? E nós vamos tratar a respeito disso nessa noite. Glória a Deus. E nessa noite nós vamos falar sobre educação e cidadania, tá bom? Nós vamos fazer um bate-papo, tá bom? Uma palestra, um bate-papo. Eu gostaria que todos participassem também, depois da palestra fazendo perguntas e tudo mais, tá bom? Nessa noite especial, eu tinha que convidar alguém especial, né? Alguém que eu tenho uma admiração enorme, alguém que vocês já ouviram que eu falei aqui em ministrações, porque é uma pessoa que eu admiro muito. Então, uma pessoa que vocês já ouviram falar dela aqui.
é a minha amiga, coordenadora ali na escola do Fioravante Barleto, na escola que eu trabalhei por 5 anos, né? Não estou lá agora, mas em breve volto, se Deus quiser, né? Se for assim a vontade de Deus, os caminhos forem esses, né? A Elizabeth Assis, fiz questão de convidá-la para estar aqui. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dela. Ela vai começar. E eu quero parabenizar os pastores por essa iniciativa. Eu sempre converso muito com o Alex, eu vejo que ele tem uma visão, realmente um olhar diferente para a igreja, um olhar diferente para as pessoas da igreja, entendendo que nós estamos nesse mundo, não fazemos parte dele, mas nós temos que ter uma postura e um conhecimento para ter essa sabedoria de ir e vir. Isso é muito interessante. Então, falar da educação para mim é tranquilo, porque eu vivo isso, vivencio a educação. Sobretudo dentro desse contexto cristão, eu percebo que se nós entendermos que nós temos uma responsabilidade, uma missão e um propósito para cumprir, né, o médico ele tem o propósito dele, além de curar, além de realizar cirurgias, além de fazer atendimentos. Ele, como cristão, ele tem um propósito além da medicina. Ele simplesmente recebeu de Deus o privilégio de, através do conhecimento, fazer algo mais para a obra de Deus. E eu vejo que dentro da educação não é diferente. Eu sempre penso, eu não estou coordenadora porque eu estudei e me preparei para. Eu estou há 2 anos como coordenadora dentro da educação porque Deus tem algum propósito através dessa função que ele me deu. Quando eu era professora, que eu sou professora e você a vida toda, eu sei que dentro de cada aula minha há um propósito além de ensinar inglês para os meus alunos. Há um propósito além de ensinar língua portuguesa. Então, está aí a importância da educação dentro da nossa vida cristã. Porque a educação gera propósitos, ela facilita propósitos, ela media propósitos. E ela concretiza propósitos de Deus na vida da gente. Se eu não estudar, eu não vou servir a Deus? Não, você vai. Se eu não estudar, eu não vou para o céu? Não, você vai. Mas se você se propuser, através da educação, se formar, adquirir conhecimentos e estratégias em prol da obra de Deus, aí a obra de Deus vai ser realizada de uma forma muito mais grandiosa, muito mais certeza, você vai abranger muito mais pessoas. Então, quando eu estou dentro da escola, eu percebo que o meu falar, o meu agir, o meu ajudar, o meu atender, existe um propósito ali. A gente não sabe qual é, mas existe. Então, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, ou porque se deixar eu falar, eu vou falando, porque a gente gosta muito. Eu acredito que a educação se divide em 2 situações, que são as políticas. Vamos falar um pouquinho de políticas públicas para a gente entender um pouco como funciona a educação. O objetivo principal da educação é simplesmente atender o que a nossa Constituição diz. É isso, a Constituição diz que é direito de todos a educação. Então, tudo que você vê hoje fazendo pela educação inclusiva, a educação a EJA das pessoas que não tiveram oportunidade, a tecnologia dentro da educação, a merenda escolar dentro da educação, o uniforme dentro da educação, as aulas diferenciadas, o laboratório de informática, tudo que vocês veem ou
ficam sabendo que acontece dentro da educação são consequências de políticas públicas. O que é política pública? Tudo aquilo que você discute. O que falta na educação? O que precisa dentro da educação? Como melhorar a educação? Como melhorar o ensino? Como melhorar o professor? Como melhorar o espaço de educação? Tudo que nós ouvimos falar e tudo que vocês observar dentro de uma educação, houve uma política pública que se discutiu a necessidade dessa melhora. Final, terminou, nós já temos tudo na educação? Não, porque nós somos pessoas. Pessoas mudam, sociedade muda, né? A humanidade muda. E toda vez que há uma mudança na sociedade, uma mudança na humanidade, muda-se também a necessidade, muda também a maneira de pensar, a maneira de aprender, a maneira de viver. Se a gente pensar, não havia tantos alunos de inclusão como há hoje. A nossa sociedade mudou e entendeu que há uma necessidade de estabelecer o quê? A inclusão. Através de quê? De políticas públicas, de discussões. É legal manter esses alunos de inclusão fora da escola, uma escola só especiais para alunos de inclusão. Percebeu então que eles, só dentro do mundo deles, convivendo com eles, com crianças com a mesma necessidade, isso não é interessante. Então vamos fazer uma política pública, vamos discutir o que é melhor. Discutimos então o que melhor seria para essas crianças colocá-las dentro da escola, junto com todos os alunos. E aí nós temos hoje, está resolvido, nunca estabelecido? Não. Então é algo que nunca vai acabar. Enquanto a educação for dirigida, direcionada para a humanidade, e a humanidade muda, hoje nós estamos vivendo uma mudança muito grande. Mais uma vez haverá uma mudança na sociedade. Quando tudo isso passar, quando voltar ao nosso normal, que nós não sabemos como será esse normal, e hoje já há várias políticas públicas, várias pessoas, governantes, vereadores, deputados, senadores, discutindo como será o depois, como será a educação depois. Então, todo mundo que não utilizar os meios tecnológicos estão utilizando, isso não volta mais, faz parte de política pública. Qual o objetivo? Melhorar, crescer, desenvolver, a pessoa desenvolver habilidades diferentes, buscar outros meios de crescimento cognitivo, de formação. Para que tudo isso? Para eu saber lidar com o outro. Aí eu penso, se tudo que eu faço na educação não é só para o meu crescimento individual, não existe nada que você faça que é para o seu crescimento individual. Tudo aquilo que a gente tem é para compartilhar. Eu compartilho o meu conhecimento. Então eu já vejo algo cristão no meio, né? Eu compartilho o meu pão, eu compartilho o meu conhecimento, eu compartilho com os meus alunos algumas necessidades que eu vejo ali. Hoje nós tivemos uma atividade online, porque nós pensamos, já faz tanto tempo que esses alunos não vê uma festa, eles não vê uma brincadeira, eles não vê uma atividade legal, passou o Dia das Crianças, passou tantas datas que nós fazemos na escola, vamos fazer alguma coisa? Então está aí o conhecimento gerando o bem-estar do outro. Isso para mim é cristianismo. Então a educação, ela é também direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, ela é uma ação cristã. Se ela é uma ação cristã, qual é o nosso papel enquanto estudante, enquanto pais, enquanto profissionais da educação, enquanto gestores, enquanto políticos, enquanto pessoas? Qual é o nosso papel dentro da educação? É ter um olhar, participar das políticas públicas. Ah, mas políticas públicas não são só os políticos? Não. Política pública é todo fazer, todo discutir para melhorar a educação. Então eu posso pensar o seguinte, quando eu, como mãe, eu tenho uma postura de eu vou investir, eu vou ajudar, eu vou fazer minha lição de casa, eu vou participar das reuniões de pais, eu vou interagir, ela está, de certa forma, tendo uma ação pública, ela está tendo uma ação política.
Porque quando eu exerço algo, uma atividade sobre o outro, que induz o outro, que melhora o outro, isso é também fazer política. Porque envolve discussões, envolve ações, envolve diálogo. A minha pergunta é um pouco extensa, mas você estava comentando, inclusive, a respeito de compartilhar o conhecimento como sendo uma atividade, é algo que nos identifica também, né, como cristãos. Compartilhar o conhecimento é algo importante e as pessoas poderem adquirir esse conhecimento, eu entendo que isso também é extremamente importante, mas a minha dúvida é relacionada ao seguinte: depois que a gente passa a exercer uma atividade, principalmente profissional, é que a gente mais sente falta realmente de conhecimento. Tanto que na escola é comum a gente ver pessoas que estão brincando enquanto o professor está explicando e não dão valor para aquilo. Até nas provas tentam colar, tentam dar um jeito de passar. 6 é 10, a média é 10. O importante é você passar de ano. Só que quando a gente entra no mercado de trabalho, é que a gente começa a sentir falta de algumas coisas que já era para a gente ter aprendido. E aí a situação meio que inverte. Então eu conheço até algumas situações, eu mesmo já vivenciei isso, em que quando alguém me ensina algo novo, que eu julgo como valioso, eu agradeço, eu falo, nossa, obrigado por compartilhar o seu conhecimento. E a mesma coisa acontece no inverso. Quando eu compartilho algo com outra pessoa, a pessoa me agradece. Só que isso é diferente na escola. A gente sabe que na escola é difícil às vezes acontecer isso. Você tem uma pessoa que está ali disposta a te ensinar, mas é difícil você ouvir, às vezes, de um aluno: obrigado, professor, por estar me ensinando isso, porque isso vai me ser útil. Então, eu queria entender, até pensando do lado da igreja, quando a gente fala de escola dominical, a gente tem um professor e a gente tem uma sala com vários alunos ali também, que estão passando ou recebendo verdades bíblicas, verdades espirituais. Então, não sei se falta algo do professor para incentivar esses alunos, ou se é do aluno que é ter uma visão como você é professora, né, por profissão, e vivencia isso todos os dias. Eu queria entender qual é a sua visão a respeito disso. Como é que a gente pode incentivar que as pessoas, antes de precisarem, elas aceitem ou reconheçam que aquilo que elas estão ouvindo vai ser importante na vida espiritual, na vida profissional, na escola bíblica dominical. Aquele conhecimento que ela está ouvindo vai ser útil na vida dela em algum momento. Então ela precisa estar atenta e às vezes até reconhecer: poxa, aquela pessoa está me passando algo tão valioso. Como os discípulos muitas vezes falaram para Jesus, né? Os discípulos muitas vezes sentavam, como foi no caso de Marta e Maria. Maria sentou enquanto Marta ficou fazendo as demais atividades ali da casa. Jesus falou: ela está aqui sentada ouvindo a minha palavra, então a boa parte não será tirada dela, ela está adquirindo conhecimento, ela está ouvindo aquilo que eu tenho para ensinar a ela. Haja políticas públicas para responder. Eu vou fazer uma comparação. Você, desde criança, você participava da escola dominical? 5 anos. Alguém aqui era criança de escola dominical? Sim. Enquanto crianças da escola dominical, independente se a professora tinha formação de pedagogia ou não, letras, não importa. É uma professora e tem que ser reconhecida, né? Você tinha consciência da salvação, da importância, daquela seriedade, como você tem hoje, como você via aquilo. Você saía, ela falava, você estava resolvendo aquilo terminar para você poder jogar sua bola, acabar o culto, ir para casa, porque a criança em si, ela demora muito para ter a consciência. Hoje o que ela tem é a informação e a formação. E às vezes a gente pensa que aquilo está perdido. Você pensa, poxa, isso aí, o que precisa? Daquela tomada de consciência, daquela valorização. Eu vou dizer assim, alguns professores precisam de formação? Precisam de investimento, muito mais investimento em educação? Precisa. Precisa de pais mais participativos? Precisa muito. Agora, enquanto a criança, o que eu preciso? Eu preciso ofertar o conhecimento, eu preciso reofertar o conhecimento, eu preciso mudar a maneira de ofertar esse aprender dela, e eu
preocupações que eu tenho enquanto professora para que ela aprenda o mínimo para a idade dela. Se ela aprender o máximo, se ela aprender além, que bom. Porque o que acontece? A gente precisa ver que a educação é pautada em 3 pilares muito importantes, que é escola, aluno e família. Então, se você tem um tripé e você quebrar um pezinho do tripé, o que acontece? Ele não permanece em pé. Ele vai ser sempre tender. Se de repente ele tiver uma professora que não tiver uma formação tão eficaz ali, capacitada para realmente oferecer, ofertar o ensino, esse pé não vai parar, ele não vai ficar estático. Se de repente ele não tem, ele tem alguma dificuldade de aprendizagem, por mais que o pai, o professor não identificou ainda, o pai não identificou, acontece casos assim, que a criança está no primeiro, no segundo, no terceiro, e a gente não consegue identificar qual é realmente a dificuldade. De repente é uma criança com necessidade especial, mas não está tão visível essa necessidade. Falta um tripé, ou falta um pé do tripé. Então, se não tiver realmente essa construção, quando eu dou aula, por exemplo, eu ministro minhas aulas, você olha para a criança e você fala, esse pai acompanha, essa mãe é presente. Porque é visível na postura da criança que existe a presença da família. Então, se não tiver isso, família, criança e escola, vai sempre ter um desequilíbrio na aprender. Aí você fala assim, quando eu chego na minha fase adulta, as pessoas me ensinam alguma coisa que eu aprendi recentemente com a professora, uma conversa informal, professora de história, e ela falou alguma coisa para mim, eu falei, Sandra, eu fui para minha casa pensando no que você me disse. Ela me deu uma aula de como as linhas imaginárias foram construídas, e há uma política, elas foram politicamente divididas. Não existe, elas não existem, né? Mas houve uma política ali para dividir essas linhas. E quando ela me falou aquilo, eu agradeci. Mas por quê? Porque eu já tenho consciência, eu tenho essa tomada de consciência. Então, uma criança nunca vai falar assim, professora, quando eu conseguir entender. Ela não tem essa maturidade, ela ainda precisa desse tripé. Hoje, você não precisa. Você precisa o quê? Porque você tem uma tomada de consciência. Você já consegue fazer as suas escolhas, você já tem uma formação que te permite somente o quê? Eu preciso só desse incentivo da minha família. Vai, isso mesmo, estuda. Mas quando você é criança, não. Você precisa ser conduzido pela família, conduzido pela escola, conduzido pelas políticas públicas. É muito diferente. A gente não tem tomada de consciência quando a gente é criança. Tá bom? Gente, fica à vontade para fazer as perguntas aí, viu? Ó, nós temos vários professores aqui, professor Damião, professor Luciano, professora Josi, da aula da escola dominical também. O nosso diretor aqui da escola bíblica está aqui também, né? O professor Cláudio também. Uma Tati, que eu já te falei dela, né? Dá um show com as crianças aqui. Então, aproxima mais aqui, Daniel, fica pertinho para a gente conversar também. Fica nessas aqui, vem para cá, tá bom? Também, tá bom? Do microfone. Já que o Enio começou a fazer as perguntas, deixa eu também começar a fazer algumas perguntas. Antes disso, eu quero ver aqui no Facebook que está assistindo também a nossa pastora Sara. Então, pastora Sara, Deus te abençoe, obrigado aí pela presença aqui na nossa live. Deus abençoe também o nosso pastor presidente, pastor Belchior Martins da Costa, que é um casal abençoado que tem dado toda a liberdade para a gente trabalhar aqui, né? Se eu estou aqui, eu estou representando o pastor aqui nessa igreja. Então, que Deus abençoe o pastor Belchior e a pastora Sara, tá bom? Também está acompanhando conosco no Facebook a Marcela Oliveira, né? Está acompanhando aqui, já comentou, também trabalhando na escola com a gente. Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo pela live, tá bom? E todos vocês que compareceram hoje. Deixa eu fazer uma pergunta que está aqui, que eu acho que pega o engajamento que vocês dois estavam falando já. O Brasil investe muito, entre parênteses ali, em educação.
porém ainda fica abaixo da expectativa. Por quê? Né? Abaixo da expectativa, por que fica tão mal colocado no ranking? Por que a educação, mas o valor que se é investido na educação brasileira é muito alto, né? A maior porcentagem é sobre a educação. Por que se investe tanto e não tem o retorno? De fato, nós percebemos que há um investimento muito grande na educação. Mas se eu pensar, eu acho que é o mesmo investimento talvez um pai de família faz, né? A gente não consegue dar conta de tudo. Esse investimento para casa, ele é uma torneirinha que ele vai para o filho, para a escola do filho, para a roupa do filho, para a energia, para o combustível. E aí quando você percebe, de repente, para a viagem, vamos supor, não sobra. Não é? Poxa, mas eu invisto tanto e não tenho dinheiro, de repente, para eu, nas minhas férias, fazer uma viagem com a família. Eu vejo esse investimento da educação mais ou menos assim. Para onde está indo? Né? Será que esse investimento está, de fato, indo para a educação? Quando eu falo educação, é para a formação, para a construção do conhecimento. Eu estou investindo dinheiro no conhecimento, nessa construção do saber? Ou quando chega para essa prática, ele já foi, de repente, destinado para outras coisas. Então, quando você vê o montante, você tem que perceber também o mesmo olhar para toda a necessidade que existe. Então, pensando, por exemplo, na cidade onde a gente mora, acho que a maioria deve morar aqui. Então, você vê, mas tem uniforme escolar, mas tem agora o kit merenda, sim. É necessário? É necessário. Mas tem também o investimento no material escolar. Mas se você pensar, e o investimento no saber? Entendeu? O investimento no saber. Quando a escola, quando a educação brasileira ela é avaliada, eles não avaliam o material que foi recebido, o uniforme que as crianças estão utilizando, ou a merenda que está sendo dada, eles avaliam o saber. Então, dá a entender que há um montante muito grande nessa formação, quando na verdade isso é distribuído e redistribuído, e quando chega na hora que é mais importante, que é ferramentas, quando eu digo isso, eu digo livros, eu digo agora, estou dizendo no modo geral o Brasil, não estou falando exatamente nossa cidade, porque ainda há um investimento que é visível que a gente tem visto. Eu particularmente tenho ajudado muito nessa construção do saber, a questão tecnológica que a gente recebe e tudo, mas quando você fala de âmbito nacional, existe um vazamento, vamos dizer assim, né? Eu envio a água para lá, mas há um monte de, nesse encanamento aí até chegar no destino final, acaba tendo alguns vazamentos, então você não vê um resultado. Uma coisa é você investir no conhecimento e outra você ter uma fatia que você tem que investir em várias outras situações sociais. Por exemplo, o nosso problema social hoje, ele está muito mais gritante do que a necessidade de construção acadêmica. Quando você vê um aluno, você fala assim, poxa, eu preparei aquela aula. Aí o aluno fala uma série de coisas para você que você pensa, poxa, o acadêmico eu vou ter que deixar de lado, porque eu preciso ouvir essa criança. O meu investimento não está sendo na construção acadêmica dele. O meu investimento naquele momento está sendo no bem-estar daquela criança que veio de casa com uma série de problemas, às vezes veio com fome, não pôde tomar banho, vem com a roupinha suja, o uniforme sujo, vem faminto, vem sem dormir, vem com uma série de contexto familiar muito complicado, que eu não posso ignorar isso e investir somente o meu conhecimento no conhecimento do outro. Eu preciso investir os meus valores nos valores do outro. Eu preciso investir o meu respeito na dor do outro. E aí o conhecimento fica mais uma vez um pouquinho de lado. E a gente torce para que todo esse contexto social se acerte, para que eu consiga dar a minha aula de uma forma como realmente eu estudei para fazer, né?
que é esse investimento. Então, eu estou dizendo o meu investimento no conhecimento. Imagina o investimento econômico até chegar naquele aluno. Então, quais são as políticas públicas que eu acredito? Trazer mais a família para a escola, trazer a família como parceiro. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos. E quanto mais essa criança ela passa, ela sai da educação infantil. Vocês devem saber disso. Uma reunião de pais numa educação infantil, a mãe leva a avó, a madrinha, o tio, o padrinho, o vizinho. Meu Deus, para uma criança tem 10 pessoas, o espaço não cabe. Quando essa criança tem 12, 13 anos, não vai ninguém. É o momento que eu mais preciso, porque é muito fácil conduzir uma criança no maternal, mas conduzir um adolescente é muito difícil. Então, quanto mais a criança precisa da presença da família, menos ela tem. A criança vai cantar musiquinha na educação infantil, lota. O adolescente vai fazer uma apresentação X, o pai não vai. E às vezes a gente cobra depois. Então, existe uma lacuna na educação que não há dinheiro que pague. Não há investimento do governo, não há um professor, uma formação acadêmica incrível, não há uma criança com vontade de aprender. Esse tripé, hoje, eu vou dizer para vocês, nesse contexto que eu enxergo, falta família na escola, falta família na educação. Então, existe um desequilíbrio muito grande, porque eu passo a ideia para o meu filho de que importante era o maternal, era a educação infantil. Um pouco importante é do 1º ao 5º ano. É um pouco importante. Mas do 6º ao 9º, você já se vira. Você já sabe. É o momento que tem os conflitos, né? Os hormônios estão em ebulição. Eu me acho feio, eu me acho estranho, eu me acho alto demais, magro demais, gordo demais, estranho demais. E aí você começa aquele conflito todo. E aí eu penso, qual é o maior investimento? Voltando até na pergunta que o Alex fez. Hoje, por que o Brasil ainda está numa estatística tão distante com um dinheiro tão significativo? Além desses, como eu posso dizer, desses vazamentos para outras áreas desse dinheiro, ainda também tem a família. Então vocês imaginem esse tripé como que não está hoje. Como a escola não dá conta. Por mais que a gente faça, não dá conta. Precisa ter uma política pública voltada para a família. Família vem, você é importante. Família vem, você também é escola. Família vem, não há dinheiro que pague a sua presença. Eu posso ensinar seu filho debaixo de uma árvore, mas se você for presente, a educação dele é incrível, a formação dele vai ser maravilhosa. É como nós aprendemos. Boa senhora a todos. Beth, eu queria saber uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Eu trabalho em maternal. E maternal é bem diferente da parte do fundamental também. Só que no maternal a gente via muito, assim, a gente era da parte do cuidado, né? As professoras a gente tinha um pouco contato. Só que eu queria saber de você, já entrando nessa parte do fundamental, do médio, da parte teórica. Como é que o sistema, né, ajuda vocês? Porque assim, eu acredito que vocês olham para a criança, para o adolescente, para o jovem, vocês veem uma necessidade de aprendizado que talvez o sistema está pedindo para vocês seguirem outro caminho, né? Tipo, não, você tem que aplicar isso que vai ser aplicado durante o ano. Só que você vai olhar para a sua turma, você vai ver que a sua turma ainda não precisa chegar nesse ponto, você precisa retroceder de alguma forma. Eu queria saber como é que vocês, né, como professores, coordenadores, têm lidado com essa forma do sistema. O sistema, ele impõe alguma coisa nesse sentido, ó, não tem que ser dessa forma, porque no final do ano vamos avaliar isso que foi passado para todos vocês, eu acredito que é um sistema por completo.
E como é que vocês lidam com isso na parte da educação? Porque eu tenho certeza que vocês olham para algum tipo de aluno, jovem, adolescente, e vocês veem que ele tem uma necessidade que naquele momento não é o que você vai aplicar porque o sistema está pedindo. Você aplica, você não aplica, como é que você lida com o que o sistema impõe, sendo que você está vendo que a necessidade do teu aluno é outra, né? Você vê muito a questão da participação da família, você vê que muitas das vezes é aquela coisa que eu e o pastor Alex um dia comentávamos em casa. Um meme, né, que nós vimos no Facebook, a mãe fala assim para o filho: João, você gosta mais de estudar em casa ou estudar na escola? Aí ele fala: lógico que na escola. Ela: por que, João? Ele: porque pelo menos a professora é com calma, né? Você já começa a gritar comigo. E aí eu até comentei com ele, falei: realmente, as professoras realmente precisam ser mais valorizadas nesse sentido, porque você está lidando com 40 famílias diferentes, porque cada pessoa, cada aluno representa uma família, costumes e culturas diferentes. Então você vê uma necessidade de aprendizado diferente em cada uma, só que o sistema vai dizer que você precisa aplicar isso. Como é que vocês, coordenadores que trabalham nessa parte como professora, lidam com isso? Tipo, o que o sistema impõe, o que o sistema não impõe, o que vocês podem ou não podem, até onde vocês conseguem pôr a mão de vocês, até onde não, Gabi, ó, aqui a gente não pode pôr mesmo, nós não conseguimos burlar de alguma forma o aprendizado, não, a gente precisa aplicar e seja o que Deus quiser, de alguma forma a gente tenta ir para um lado e para o outro. Essa é uma discussão que vai para uma vida inteira. Acho que a educação é sempre assim. A educação precisa de padrão. Precisa de padrão. Pela história da educação, quando a gente lê, todo o período, enquanto a humanidade transforma, a educação também transforma. Então, antigamente, há muitas décadas atrás, cada estado, cada município, cada região tinha sua forma de ensinar e tinha aquilo que eu acreditava que era importante para o meu aluno aprender. Precisava padronizar isso. Então o norte era de um jeito, o nordeste do outro, o centro-oeste do outro. Então a educação era muito fatiada, muito fragmentada. Hoje o que o governo federal faz? Né? Ele padroniza o ensino nacional. Todo mundo chega ali? Não chega. É o que eu acredito que deveria ser. Então é um padrão nacional. Aquele padrão do governo, ele vai para os estados. Esse padrão estadual vai para o município. Esse padrão que está no município vai para cada escola, que vai para cada professor e que vai em cada sala de aula. Vocês percebem? É o todo indo para as partes. O que acontece? Como eu vejo a educação nesse sentido? Não dá para você ensinar tudo. Então, quando eu pego ali tudo que eu tenho que ensinar naquele mês para o meu aluno, por exemplo, eu preparo o meu plano de aula dentro daquilo que eu considero. A educação, muitas vezes, ela é subjetiva do professor. Porque o professor olha para a turma dele e fala: eu não vou ensinar isso aqui nesse primeiro momento, porque eu acredito que o meu aluno precise disso. Então ele dá aquela pincelada. Se fosse você ensinando o mesmo que eu, você ia dizer: o meu aluno precisa daquilo que a Beth acha que não precisa. Porque também é um olhar subjetivo. A educação, por mais que a gente padronize, existe o olhar subjetivo. Por quê? Porque o professor é gente. Ele é sensível àquilo. Ele tem um olhar com o aluno. Quando eu pego e preparo a minha aula, né? Aí eu vou lá para todo o governo federal, eu venho para o governo municipal, vai para dentro da minha escola. Vocês percebem como tudo está sendo pincelado, que é importante? Cada município pincela o que é importante daquilo que o governo propõe. Cada escola pincela o que é importante para aquela comunidade. Cada professor pincela o que é importante para aquela sala de aula. E cada aluno pincela aquilo com o que ele conseguiu se identificar. Nunca vai ser homogêneo o conhecimento, porque o conhecimento depende de vários fatores para acontecer. E eu nunca ensino o todo,
É impossível, porque eu queira, eu não consigo ensinar o todo. Eu ensino parte, e da parte que eu ensino é uma outra parte que o aluno pega. E muitas vezes o papel inverte. O aluno fala assim: professora, essa aula aí me lembrou tal coisa. Um dia, aí ele começa a falar coisas que eu não conheço. Então aí eu pincelo. Percebe? Então, a educação é essa troca contínua, diária, o tempo todo. Eu só ensino bem quando eu consigo aprender com quem eu estou ensinando. O aluno só aprende bem quando ele consegue compartilhar o cotidiano dele, o saber dele, com quem o está ensinando. Se não houver essa troca de respeito, todo mundo tem um saber. Até décadas de 80, 70, se pensar em 60, então muito mais, acreditava-se que a criança vinha vazia, ela vinha vazia, e a escola dava forma, cor, conhecimento. Hoje a gente percebe que a criança vem rica, ela vem rica de saber, ela vem rica de cultura, ela vem rica de hábitos. Se são bons ou se não são bons, aí cabe a nós conduzir essa criança por aquilo que nós acreditamos. Se a cultura dela é a mesma da minha ou não, certamente não é, mas cabe a mim mostrar para ela que há outras formas. A criança vem cantando funk na sala de aula, então de repente ao invés de eu falar, não, isso é mal, isso é feio, porque é feio para mim, tem professor que acha que é tranquilo funk. Então você percebe como a educação ela ainda é subjetiva? Porque quem ensina tem uma cultura, quem ensina tem uma crença, quem ensina tem uma formação familiar, quem ensina tem os seus princípios. Então a educação ainda ela é muito pautada na subjetividade de cada professor. E aí responde, dá tudo? Não, a gente não dá tudo. Mas talvez aquela formação que você constrói no aluno, quando ele toma aquela consciência, ele consegue aprender coisas que às vezes eu vejo alunos meus escrevendo algumas coisas ou mandam algum recado. Eu dei aula para ele às vezes no 6º ano e hoje ele está na faculdade, terminou a faculdade, às vezes no dia dos professores ele manda um recadinho lá no Messenger para mim. Eu como professor eu olho e falo, olha como ele está escrevendo bem. Aquele aluno com tanta dificuldade na escrita, olha o meu olhar, eu fico orgulhosa. Eu não sei quem ensinou, talvez eu ensinei o outro. Isso é educação. A educação não acontece no primeiro ano, no maternal. A educação, ela é partes que vai criar o todo onde? Em você, aluno, em mim. Eu sou um pouquinho de cada professor, um pouquinho de cada política pública, um pouquinho de cada investimento, do governo do professor, dos meus pais ou da gestão, ou de amigos, ou da igreja, porque tudo é educação. Nós somos educadores, nós. Não quero saber qual que é a sua formação acadêmica, ou se tem formação acadêmica. Quando eu interfiro no outro, quando eu ajudo o outro a ser melhor, o meu papel é ser educador. Eu estou melhorando o outro, de alguma forma, direta ou indiretamente. Acho que... Vamos aqui na continuação. Eu acho que eu separei no vídeo, né? Não sei se é a pessoa ali, mas vocês conhecem com certeza isso aqui. Eu queria fazer uma pergunta antes do acho que isso, mesmo sem áudio, dá para todo mundo sabe o que é. Só um pouquinho mais, só. 4 mais 4. 4 mais 4. Fala pra mim. 4 mais 4. Fala de jeito. 5. Acertou. 11 mais 3. 11 mais 3. 13. Acertou. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2. 3. Acertou. 4 mais 5. 4 mais 5. 24.
Aí eu fiz uma pergunta ali. Vocês já viram isso? Quem nunca viu esse vídeo? Nunca viram? Nunca viram? Tem uma música e tal. É assim, só para quem não viu, só para saber. A gente vai passar tudo, né? Mas vocês perceberam que ele está respondendo tudo errado, né? Ele está respondendo tudo errado. E o rapaz fala assim: acertou. Aí ele usa uma palavra também. Ele fala assim: acertou, miserável. Fala para o menino, né? Mas o menino está ali, está brincando. Só que pela idade dele, dá para perceber ali que já era para ele saber, é uma continha demais ali. Mesmo que ele não fale a resposta da hora, ele sabe fazer uma conta, ele não consegue fazer a conta, não tem raciocínio. Ele não consegue ter um raciocínio ali. Né? E aí esse vídeo faz muito sucesso nas redes para a gente tirar sarro do menino. Eu já ri muito disso aí. Né? De rir muito. Mas aí eu peguei pensando na construção dessa temática de hoje, eu coloquei uma pergunta para todos nós. Né? Isso é mais engraçado que triste ou mais triste do que engraçado? Beth, começa você. Bom, meu olhar para ele, se você perceber, é um menino grande, deve ter uns 13, 12 anos, né? Mais ou menos, não observei muito bem. É praticamente um adolescente e ele não tem timidez para falar, ainda que errado. Eu como professora, o meu olhar ele possui alguma necessidade especial. Ele possui algum distúrbio de aprendizagem. Porque se ele fosse consciente, ele teria vergonha de responder. Ele diria: não sei, para de encher o saco, não sei o quê. Ele ia se desvencilhar dessas perguntas. Ele chega a ser tão ingênuo que ele responde com certeza e sorri. Então, é uma criança que precisaria ter um olhar muito próximo e observar e ver quais são as dificuldades dele, quais são os distúrbios de aprendizagem dele. Eu não diria nem triste nem engraçado, mas eu diria que é um caso bem interessante de você olhar, estudar e conseguir fazer alguma coisa por ele, com esse olhar. O que será que ele tem? Né? Porque adolescente não faria, adolescente em sã consciência não responderia tantas respostas erradas dessa maneira. Fala, gente, vocês não, fala aí, João. Eu queria aproveitar essa situação e fazer um paralelo com a nossa realidade hoje. E perguntar, no seu olhar, a gente tem uma educação preparada para receber essas crianças com necessidades especiais, inclusive dificuldades de aprendizado, a gente consegue administrar isso na nossa realidade, na nossa educação? Na minha opinião, a educação, ela ainda tem que melhorar muito para incluir. Nós ainda precisamos melhorar bastante. Quando surge a educação inclusiva, em Salamanca, eles fizeram um acordo de Salamanca. Salamanca é uma região. E quando eu disse para vocês que todas as nossas políticas públicas, ela discute para fazer valer o que diz a Constituição. A educação é direito de todos. Só que era direito de todos, mas as crianças de inclusão não tinham esse direito. Durante décadas, mesmo depois da Constituição, as crianças não tinham os mesmos direitos. Então, quando você fala do Acordo de Salamanca, aí começaram várias leis, vários decretos para organizar a educação inclusiva, é nada mais, nada menos para fazer valer o que diz a Constituição. É direito de todos, e todos é todos. Todos é o adulto, todos é a criança, todos é a criança de inclusão, todos é todos. Não existe essa exclusão. Só que quando você fala política pública, vamos colocar as crianças na escola, todo mundo, alunos de inclusão, vamos preparar os professores, vamos fazer acontecer, e aí você se depara numa estrutura educacional
educacional que ela não está preparada. E por mais que a gente tente incluir a criança, são vários fatores. Eu não coloco nem a família nesse caso da inclusão. Eu coloco que ainda faltam muitas políticas públicas, porque a forma como a inclusão dessas crianças foi feita, ela foi excludente. Ela foi excludente. Ela não foi uma política muito estudada, muito amparada. Se você perceber, desde o momento em que foi discutido até o momento em que se abriu vagas para a inclusão, foi um tempo muito curto. Os professores choravam, os professores se deprimiam diante de criança. Eu tive dificuldades enormes e eu trabalhava numa escola particular. Quando a escola particular começou a receber vários alunos de inclusão, eu entrava em pânico. Eu pensava, mais um. Meu Deus, mais uma criança, porque eu não estava preparada. Hoje eu olho para essa criança e falo, poxa, que pena que ele não é meu aluno. Quem sabe eu poderia identificar alguma situação e ajudar ele. Eu não vou nem dizer ajudar cognitivamente, porque a gente não sabe dizer se ele cognitivamente tem habilidades para aprender. Mas eu poderia encontrar outras habilidades que ele possui e desenvolver alguma coisa de positiva. Então, não sei se responde a sua pergunta, mas eu acho que falta muita política pública, muita ação eficaz dentro da educação para realmente acontecer a inclusão, principalmente no nosso olhar como professor. Eu conheço um menino de inclusão, você deve conhecer também. Ele, no 8º ano, ano passado, no último bimestre, ele foi alfabetizado. Eu percebo que faltou um olhar. Mas faltou um olhar da família, faltou, mas a mãe tem ele de inclusão e a mãe tem um outro de inclusão que é severo. É severo, é muito mais difícil. Então a mãe tem 2 filhos. É difícil você dizer nesse sentido que faltou dentro da família. Faltou, mas em que condição a mãe tinha? E aí teve um olhar diferente, uma professora olhou e falou, eu vou alfabetizar ele. Eu alfabetizou no 8º ano, no último bimestre. Faltou alguém olhar e falar, eu vou fazer. Eu não como professor, porque falta ainda políticas públicas para a educação inclusiva. Fala daqui. Aproveitando esse assunto, numa situação como a desse menino, né, que ele não tem uma deficiência de, enfim, como a gente poderia dizer, um tema exato. Ela tem talvez tinha ali uma dificuldade de aprendizado, mas é algo que talvez fosse contornável. Mas que estratégias que vocês utilizam, ou de que forma a gente pode ajudar uma pessoa que a gente vê que é a mesma situação, tem dificuldade para aprender? Como é que a gente pode estimular o aprendizado de uma pessoa assim? Eu acho que eu costumo dizer que o olhar, a gente tem que sempre trocar as lentes, sempre trocar. Então, quando você está numa sala de aula, por exemplo, às vezes os pais, eles identificam, mas eles não aceitam. Então, eles negam a vida inteira que a criança tem uma necessidade especial. Ninguém está preparado para ter um filho assim. Algumas pessoas buscam uma força e vamos resolver. Então, eu tenho mães que têm filhos com uma necessidade especial e que ela investe tanto nessa criança, e essa criança produz, essa criança aprende dentro do limite deles. Mas tem uns que negam. Então, o que você precisa? Ter o olhar, avaliar, não aprendeu. Não aprendeu. Até essa identificação é muito difícil, porque identificar uma criança com um distúrbio de aprendizagem, ela tem uma necessidade especial, mas ela não é visível, a gente pode cometer muitos erros de avaliação. Então, primeiro você avalia e pensa. Chama a mãe. Mãe, ele não está aprendendo, não está fazendo. E aí você vai tendo essas ações, várias ações. Enquanto a mãe não levar essa criança, e às vezes é para você pedir para ela levar, para ela receber um atendimento, ela resiste. São vários fatores. Quando a gente está dentro da escola, você tem várias ações, mas a sua
suas ações dependem de outras ações externas, sobretudo com a família. Então, como abordar a mãe e falar, olha mãe, eu acho que você precisa levar no neuro, você precisa avaliar se não tem um distúrbio de aprendizagem. Né? Todo mundo lembra aí quando apareceu a palavra dislexia. Hoje o pessoal até fala, eu sou disléxico. Ai, gente, sou hiperativa. Hiperativa é um problema sério. Mas não é porque eu brinco muito, eu sou hiperativa. Disléxico não é porque a minha letra é feia, eu sou disléxica. São situações sérias, graves, que a gente vai tratar em sala de aula. Mas quando surgiram essas palavras, e você utilizava o termo com os pais se indignavam. Eles achavam que a gente estava tentando, de certa forma, excluir o filho ou diminuir a criança. Hoje é comum. Hoje os pais já aceitam quando a gente fala. Hoje os pais falam, olha, eu estou averiguando, ver se não é disléxico. Quando você fala de um outro distúrbio de aprendizagem mais sério, mais comprometedor para a criança, aí a mãe não aceita. Se você falar que a criança pode ter um autismo, se você falar que a criança pode ter um déficit de aprendizagem, se você disser que ela pode ter uma deficiência intelectual ainda que bem grave, ou desculpa, ainda que bem leve, essa palavra deficiência intelectual não tá muito difícil. A escola é barrada. Por quê? Para eu trabalhar com a criança de inclusão, ela tem que ser laudada. Precisa ser documentado. O médico tem que dizer, ela tem o CID tal. Aí a escola tem que fazer todo um trabalho diferenciado. Eu não posso fazer um trabalho diferenciado com esse menino, por exemplo, enquanto não tiver algo que realmente especifica o que ele tem. O que ele tem? Um DI leve? Então eu preciso trabalhar por esse caminho. Ele tem autismo? Então eu preciso vir por esse caminho. Ele tem hiperatividade? Então eu preciso ir por esse caminho. Que caminho seguir? Eu não sei, não tem. Ele não foi ao médico. Ele não fez realmente uma investigação. A escola novamente fica. Então, quando você vê uma criança assim, fala, puxa, o que aconteceu no meio do caminho? Ele deve estar, de repente, ter idade de 7º ano. O que aconteceu aí no 1º ao 5º? O que aconteceu no 6º ao 7º? Não viram? Os pais não aceitaram? O que houve? É difícil avaliar. Bem complicado. Quarto mais 4. Vamos abrir aqui, Tito capítulo 2, rapidinho para a gente vazar a pergunta. Na verdade, a pergunta não vai ser tendenciosa por conta dessa palavra, mas queria que depois que você falasse antes. Tito capítulo 2, 7. Vamos ler juntos aqui, do 7 a 8, 7 e 8, tá? Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostrando incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Vamos de novo, 7 e 8. Em tudo te dá exemplo de boas obras, na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aí eu emendo uma pergunta, que é a seguinte: a responsabilidade do cristão na escola é maior do que a Bíblia? É polêmico. É bem polêmico, né? Porque a gente tempera, a gente não é o sal da terra, e a gente ilumina porque a gente é a luz do mundo, então é muita responsabilidade.
responsabilidade. Eu não sei, particularmente eu não vejo que a responsabilidade seja maior. E por que não é maior? Eu não vejo assim como maior. Porque nós também somos falhos. Nós também temos as nossas limitações. Então, quando você vê, por exemplo, na educação, nós trabalhamos com vários professores. E muitas vezes você percebe que o professor tem conhecimento a mais que você, sabe lidar melhor com alguma situação que você que é cristão. Então a gente não pode sentir, poxa, eu sou cristão, eu que deveria estar resolvendo esse problema, eu que deveria estar dando esse suporte, eu que deveria propor a oração, alguma coisa assim. Eu acredito que eu preciso ter a consciência da minha responsabilidade, do meu compromisso como cristão. Dentro da minha limitação, dentro daquilo que eu posso fazer e fazer da melhor maneira possível. Eu acho que aí está a responsabilidade do cristão dentro da educação, por exemplo. Eu não sei tudo, mesmo porque quando a gente pensa assim, que Deus capacita a gente, então não é a gente que tem. Se Deus que nos capacita, não é nosso. Porque muitas vezes a gente está numa situação que você pensa assim, puxa, por que eu não falei, não propus aquela oração naquele momento? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo numa situação de um aluno falar alguma coisa e passar dias e eu pensar, por que eu não propus uma oração? E já aconteceu situações de eu estar numa sala de aula, perceber a minha aluna super desconectada, não estava ali, e eu chamei e falei, vem cá, põe uma cadeira aqui perto de mim, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Ela não estava fazendo nada. Eu falei, tá tudo bem? O que aconteceu? E ela contou a situação. Era uma situação extremamente grave. Para uma criança, era muito grave pelo que ela estava passando. A sala estava bem em silêncio. Olha só o universo e Deus colocando tudo no devido lugar. Estava tudo tranquilo, a sala. Aí eu falei para ela assim, dá sua mão aqui. Vou fazer uma oração por você. Bem baixinho. Não sei se os alunos ouviram, mas foi muito rápida. Falei, Senhor, toma a Vitória na sua mão, onde a mãe dela estiver, traga de volta, guarda, tá. Foi muito rápido. Eu acho que eu não levei 30 segundos da oração. Mas assim, eu fiz com muito amor, com muito carinho, porque eu percebia que ela precisava daquilo naquele momento. E a mãe apareceu depois, uma situação bem complicada. Hoje eu não sei como que a Vitória está, mas eu tenho certeza que naquele momento surtiu um efeito na vida dela de alguma forma. Já aconteceu outros momentos que eu não tive essa mesma ação. Então, a responsabilidade sua, eu acredito que ela está na sua relação com Deus. Se aquele dia você está muito íntimo com Deus, aquele dia parece que tudo flui, você vê as pessoas de forma diferente, você vê os problemas de forma diferente, você vê tudo de forma diferente. Mas tem dia que também você não está bem, alguém precisa te encontrar, alguém precisa te ver, alguém precisa te enxergar. Isso quando eu falo que a educação, ela é uma ação cristã, eu não falo que todo mundo que está na educação é convertido, que todo mundo está realmente sintonizado com Deus, mas eu ainda acredito que Deus estabelece todas as instituições de uma forma, não vou dizer espiritual, mas de uma forma planejada por Ele. Eu creio muito nisso. Se você pensar, a família é uma instituição criada por Deus. A educação, apesar de ter sido discutida por pessoas, imaginada por pessoas, eu ainda acredito que seja uma instituição também fundada por Deus. Porque quer lugar que cuide, e hospital, e a saúde? O que é a saúde, gente? O que é o direito? Então você começar a ampliar isso e tudo sai de onde? Sai da educação. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha os frutos da educação. Os frutos da educação vai para a saúde, vai para o direito, vai para a arquitetura, vai para o meio ambiente. E eu vou cuidar daquilo que Deus criou com conhecimento. Olha que bonito. Vou fazer meio ambiente. A educação que forma
A educação abre caminho. Eu vou cuidar do meio ambiente. Eu estou cuidando daquilo que Deus criou. Olha o meu papel, olha o meu propósito. Olha realmente aquilo que Deus fez para mim. E a gente ainda fica naquela situação, às vezes, pensando, qual é o meu papel? Todo mundo tem um propósito, eu não tenho. Você tem, onde você está? Olha do lado, tem uma amiga que ela fala para mim, Beth, olha o que Deus está fazendo ao seu redor e junte-se a Ele. Então, Ele está fazendo algo onde você trabalha. Ah, mas eu sou balconista, eu atendo. Poxa, dá um sorriso para a pessoa. Bom dia, tudo bem? Ei, como é que está? O que eu posso te ajudar? A pessoa às vezes está tão... Olha o seu propósito. Olha o seu propósito. Quantas vezes a pessoa está ali fazendo uma faxina na casa de alguém, está vendo a pessoa ali em uma situação, você não está legal? Vou apresentar você na minha igreja, posso? Só esse carinho, essa preocupação de olhar, então é o mínimo. Isso não sai da educação. Então, a gente tem responsabilidade a mais que o outro na educação? Eu não acredito, mas você tem uma responsabilidade com Deus, que onde você estiver, você tem que temperar. Para que serve o sal? Não precisa pôr muito, senão estraga o exagero. Não é assim? Eu vou temperar minha comida, ponho muito sal, não fica muito legal. Não é? É o tempero. A gente é a luz. Muita claridade também não faz muito bem. Não precisa chegar brilhando. Eu sou o holofote dessa escola. Não precisa. Uma luzinha, de vez em quando até uma luzinha de abajur, que quase não ilumina muito, mas tranquiliza. Então seja quem você é e faça o seu melhor na escola, faça o seu melhor na educação, faça o seu melhor, tempere e ilumine. Uma dosagem, aquela que Deus te deu. Mas o Alex, olha, o Alex chegou no Barleta lá, meu Deus, olha a luz dele. Não, mas você tem a sua também, Beth. A sua luz, às vezes alguém precisa daquela luz super iluminada, que ofusca até os olhos, não dá para olhar, parece o sol. Mas tem gente que precisa de uma luzinha azulzinha, meia luz, um abajur. Naquele momento ela precisa daquela luz. E é essa que você tem. Ofereça essa luz. Ofereça o seu sal para o outro na educação. E aí você não vai precisar ter mais responsabilidade que o outro. Você tem a sua, que é a que Deus te deu. Eu vejo dessa forma. Perguntas, sugestões, críticas. Quem estuda aqui, quem trabalha com educação na escola? A paz do Senhor para todos os irmãos. No ano de 1992, eu concluí a 8ª série lá em Minas, e depois, em 2017, eu voltei para concluir o 3º ensino médio. Aí eu fiz o 1º, 2º e o 3º. Eu observei que naquela época que eu estudava para agora, uma mudança muito, mas muito grande. Tanto é que quando eu estava estudando, muitas das vezes eu falava, meu Deus, como que as professoras hoje passam por situações que eu falo, meu Deus, é quase que impossível a gente se colocar no lugar. Você fala, gente, essas professoras são demais, para tolerar tudo isso que elas passam, são para mim heroínas, sabe? Porque eu observava certas situações que eu dizia, na época que eu estudava, não existia isso. Na época que eu estudava, por exemplo, a professora chamava atenção, o aluno baixava a cabeça. Ou se a professora falasse, olha, não quero que converse agora, a maioria obedecia. E quando um ou outro não obedecia, mas eles não trocavam aquela crítica e ia para cima da professora. Eu pude observar nessa época agora que eu estudei, coisas absurdas, sabe? A pessoa ali ia ali e não era criança, já pessoas já adultas, né? Que não iam ali para poder aprender. Eles iam ali, parece que para influenciar os outros a tomar
sabe, perder a noção do que eles estavam fazendo. Uma coisa que eu observei e isso me marcou é que tinha um jovem que eles sentavam, eu sempre procurei sentar nos bancos da frente, porque para poder prestar mais atenção e não perder muito foco. E tinha também mais algumas pessoas que estavam próximo, e dentro deles um jovem, mais ou menos, eu acho que ele devia ter uns 18, 19 anos, que ele estava fazendo já um terceiro também ali, e eu observei que ele estava com muita vontade de aprender, e ele, aí na escola tem aquele grupo que eles fazem, né, vamos fazer um grupinho de 5, e cada um já tem aquela turminha, ele estava já junto com a gente, aí ele passou uns dias, a gente percebeu que as pessoas lá no fundo, os jovens que não estavam muito aí para nada, começou a tipo que puxar ele, sai dessa turma, vem para cá e tal, mas o menino não queria, ele queria aprender, e a professora sempre chamando a atenção dos lá do fundo, e ele ali todo certinho, sabe, sendo meio que obrigado a estar ali no meio deles. Então a gente percebe que há uma mudança, houve uma mudança muito grande, e que as professoras hoje fica difícil para poder administrar isso. Muitas das vezes a gente percebia que aqueles alunos ali, às vezes nem faziam o trabalho que era necessário fazer, e a gente observava que a professora dava ali uma nota para não complicar mais a situação e não criar ali uma revanche e aquelas pessoas começarem até a ameaçar. Você, como coordenadora, como que você vê isso hoje nas escolas? Né? Como que está sendo isso? Será que isso tende a piorar? Porque não se pode mais chamar atenção, não se pode mais, se você falar alguma coisa, já é motivo, às vezes, um motivo forte para criar ali uma desavença, um desentendimento que fica complicado até para os professores. Como que vocês hoje estão administrando isso? Né, com relação, eu percebia que eu chegava no professor e falava, que a gente estava bem de frente, perto dos professores, mas como que eles vão aprender? Só que sim, chegava no final do trimestre, eles passavam com nota baixíssima, até porque a professora também dava uma ajudinha para não ficar pior a situação. Então essa é a minha pergunta. Hoje está mais difícil para administrar isso, como eu percebi, e como está sendo feito para administrar isso, vocês? De novo na sociedade. A sociedade muda e a escola precisa mudar. O que eu penso? Quando nós éramos pequenos, nós temos aqui, né? Tira esses dois, esses aqui. Mas quando nós éramos crianças, grande parte das crianças naquela época, eles tinham os pais. Outra parcela, a mãe não trabalhava. E tinha uma educação bastante rígida também na escola. Chegou, sentou, fez a lição. Né? Era cartilha, acabou. Algumas coisas precisavam mudar na escola, precisava. Percebeu que o aluno, ele precisava interagir. Ele não era aquela criança vazia, que o professor enchia, havia cultura. Começou a discutir essas questões dentro da educação. Por outro lado, as famílias também começaram a se desestruturar por alguma razão, financeiramente, ou então o relacionamento marido e mulher, muitos pais passaram a se divorciarem, e tudo isso foi para dentro da escola. Então hoje nós temos, não é nenhuma crítica a divórcio, a separação, alguma coisa assim, mas toda essa desestrutura familiar e essa mudança radical de que o aluno também fala, o aluno também interage. Aí eu falo, todas as mudanças na educação, elas são muito rápidas para o período que uma geração precisa para assimilar as mudanças. Então, quando a educação muda, eu preciso de uma geração aí do primeiro ao ensino médio, quantos anos são? E aí você vem aquela outra leva de criança dentro daquele sistema. Os professores se adaptaram, a educação se acalmou. Quando você fala agora vai, a educação muda de novo. A sociedade apresenta outras dificuldades.
outros questionamentos. E aí, além dos pais se separarem, nós temos hoje outro contexto que é: os pais se separaram, as crianças moram com os avós. As crianças moram com os avós, com o tio, com todo mundo. Tem erro nisso? Não. Mas afeta a educação? Afeta, porque a gente não sabe quem é essa educação. E quando a gente mora com o pai, com o tio, com a avó, com o primo, com todo mundo, quem educa? Quem é o responsável? Quem é o dá a primeira e a última palavra? A mãe fala sim, a avó fala não, a tia fala sim, o primo... Então, por que a gente precisa numa educação em casa? Quem manda são os pais. Quem decide são os pais. Quando você quebra essa estrutura familiar, você tem outras pessoas ditando regras, porque você precisa. O pai, o avô protege, a mãe fica impaciente, o tio quer agradar e a criança fica sem. Aí você vai na reunião de pais, aí você não sabe, a mãe vai, mas a mãe não conhece o que está acontecendo, quem conhece é a avó, mas a avó cuida de outros também em casa, e aí você não consegue um diálogo com a família, porque geralmente quem vai na reunião de pais não conhece de fato o que acontece com a criança. A sociedade muda, reflete na escola, é inevitável. Aí eu falo de novo, onde está o problema nesse tripé? Trazer essa família. É a avó que cuida? Vem, vó, faz parte. São os tios? Vem os tios aí, faz parte, vem conhecer. Às vezes a mãe vai na escola, a gente fala muitas coisas para ela, ela fala, não sei, a minha irmã que olha, a minha irmã que cuida. Aí eu nem sei, mas cadê a irmã? Cadê a irmã para a gente falar e acompanhar? Não tem. O Alex trabalha e vê como funciona. Então, é muito complicado. Depois da pandemia, vai haver uma mudança maior. Vai haver uma mudança bem maior, porque nós estamos com jovens dentro de casa que estão aprendendo a se relacionar com os pais o tempo todo dentro de casa. Mas já saiu um pouquinho, mas ainda essa estrutura não está tão natural, tão normal. Nós temos jovens se cortando, se automutilando, temos jovens entrando em depressão, temos pais que estão em processos, às vezes, de disputas, porque ficou muito tempo junto na quarentena, está com uma série de questões. Então, nós temos vários problemas que surgiram depois da quarentena e que já está afetando a nossa escola. Quando a gente voltar, vai ser um outro formato de criança, serão outros adolescentes, serão outros problemas para se tratar, será outra família para resolver. Então, é o espelho. Gente, tem muita coisa, muita pergunta, tenho certeza que cada um tem alguma coisa para falar ainda, mas já deu o nosso horário, né? E eu quero mais uma vez agradecer a Beth. Vou dar mais uma salva de palmas para ela. Essa igreja é a sua igreja, Beth. Fique à vontade aqui, né? E nós temos muita coisa ainda para falar, mas terão outras semanas da conscientização. Vocês apoiam essa ideia? Amém. Glória a Deus. Tá bom, vamos de pé, vamos finalizar esse trabalho. Fechamos com chave de ouro hoje, falando sobre educação. E em outro momento também a gente pincela sobre a cidadania, tá bom? E nós vamos aí trabalhando nessa pegada, conhecimento e crescimento espiritual. O crente só pode ser crente de verdade quando se relacionar bem com a sociedade, né? Não adianta dizer que não, eu sou crente, eu vou na igreja, eu faço tudo, mas não convivo bem com a sociedade, né? Respeito os que são da casa, mas não respeito os que são de fora. Então não existe aí, não existe uma coisa verdadeira aí, né? Então Deus abençoe a todos vocês. Peço para que depois, após a live, vocês aguardem um pouquinho, tá bom? E vamos fazer essa oração, vamos finalizar esse culto dessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por Senhor estar conosco, presente aqui. Muito obrigado por ter usado a vida da Beth nessa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada esclarecimento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse espaço onde nós podemos falar sobre isso.
e que nós sejamos agentes de transformação na vida de outras pessoas, abençoadores, pessoas que se importam com as outras pessoas, e o teu nome seja glorificado nisso. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com essa igreja, hoje e sempre. Todos nós dizemos amém. Amém.